Queridos, no vídeo de hoje eu quero fazer aqui uma argumentação referente à desobediência que os fundadores das seitas, né, os falsos cristãos, eles possuem uma desobediência ao magistério da igreja. Por que nós, católicos, somos submissos ao magistério da igreja? Primeiro, nós precisamos entender, queridos, que o magistério da Igreja Católica é uma instituição divina. Nosso Senhor, ele chama os apóstolos e ele concede autoridade aos apóstolos. Sabemos que desde o início da igreja é assim. E existe esta necessidade do cristão, de verdade, de ser submisso ao magistério da igreja. Nós precisamos entender que isso não é algo que a Igreja Católica inventou, não foi algo inventado por homens, não, foi por nosso Senhor Jesus Cristo que isso foi feito. Isso foi feito por Cristo. Nosso Senhor estabelece isso. Tanto que você vê os apóstolos, ele chama os apóstolos, dentre os apóstolos, não é? Ele escolhe Pedro, e nós sabemos que há um destaque muito grande em Pedro, tanto que há uma curiosidade em todas as listas dos apóstolos, em todos os evangelhos, há uma curiosidade muito grande, que Pedro sempre é o primeiro a ser mencionado e Judas o último. Muita gente não sabe disso, mas analise na sua Bíblia. Sempre Pedro é o primeiro e Judas o último, ou seja, primeiro mostra-se aquele que foi escolhido por Deus e lá no último o desobediente. Daqui nós podemos fazer uma comparação, então, daqueles que entendem aqui de fato, que a gente consegue enxergar a importância de Pedro e o destaque que há naquele que foi rebelde. Judas, o traidor. Então há essa curiosidade em que eu precisava mencionar aqui para vocês. Então Pedro é sempre o primeiro a ser mencionado. Quando você pega, por exemplo, em Atos, né? Aqui em Atos, capítulo de número 15, quando vai falar sobre o concílio apostólico de Jerusalém, reuniram-se os apóstolos, Atos 15, 6 ao 7, reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar desta questão. Veja que eles se reuniram para tratar de uma questão complicada. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Veja que ele coloca aqui um ponto final em uma discussão. Então nós encontramos na Sagrada Escritura, de forma muito nítida, que precisamos ser submissos ao magistério. Quando o protestantismo e tantas seitas surgem, eles se desligam desta submissão e eles cometem assim um pecado gravíssimo. É como você se desligar da instituição responsável pelas leis de trânsito, por exemplo. Se você se desliga e passa a querer fabricar suas próprias regras, você comete um crime. Isso trazendo para a espiritualidade, você comete um pecado. Por exemplo, vamos supor que a partir de hoje eu entro num carro e digo: a partir de hoje eu vou fazer as minhas próprias regras de trânsito. Ou eu dizer assim: eu vou interpretar as leis de trânsito do jeito que eu quiser. Eu estarei cometendo um crime de trânsito, assim como diversos outros exemplos que eu poderia mencionar aqui. Então, quando alguém se desliga da obediência ao magistério, esta pessoa está querendo fabricar suas próprias regras e tendo um comportamento semelhante ao de Satanás. Semelhante não, a mesma coisa que Satanás fez. Ele quis fazer as coisas do jeito dele.
Então está aqui a gravidade de pessoas se desligar dos 3 pilares, não apenas do magistério, mas dos 3 pilares da fé católica. Esses 3 pilares, nós sabemos que não é uma coisa que foi inventada agora. Isso existe desde a igreja primitiva, porque nosso Senhor Jesus estabelece isso, né? Clemente I de Roma, ele escreveu: se alguns não obedecerem àquilo que por ele, Cristo, é dito através de nós, é dito, veja que aqui, lá atrás, olha só, foi escrito isso. Se alguns não obedecerem àquilo que por ele quem? Jesus, é dito através de nós, então há coisas aí que vêm pela voz do magistério. Saibam que serão implicados numa culpa e num perigo não pequeno. Nós, porém, seremos inocentes desse pecado. Veja, se alguém desobedece ao que é dito por meio do magistério, porque Cristo fala pelo magistério, por meio do magistério, há um pecado grave em você não ser submisso. Olha só que interessante. Lucas 10,16, para confirmar este ensinamento de Clemente I de Roma. Lucas 10,16 diz: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, se você rejeita as autoridades estabelecidas por Deus, você rejeita o próprio Deus. Existe um escritor, um pregador chamado Márcio Mendes, no livro O Discernimento dos Espíritos, o dom do discernimento dos Espíritos. Ele escreveu: a verdade não pode agradar sempre, mas nunca deixa de salvar. A verdade pode não agradar sempre, mas nunca deixa de salvar. Então a questão do magistério é uma necessidade nossa. Precisamos ser submissos ao magistério, precisamos estudar tudo que o magistério nos ensina, né? E quando o Papa se pronuncia em ex-cátedra, que nós devemos uma obrigação, quando uma verdade é dita, um dogma é dito, nós devemos ser obedientes. Lógico que nos pronunciamentos do Papa cotidiano, pode ser que ele tenha alguns deslizes, né? Nós precisamos aqui ter um entendimento sobre o que é infalibilidade e impecabilidade. Então, o Papa, ele é infalível quando ele fala de forma definitiva, quando ele se pronuncia em ex-cátedra, ele se pronuncia em fé e moral de forma definitiva. E a questão, isso é infalibilidade. A questão da impecabilidade, nós não podemos aqui confundir, né? Tem gente que diz: os católicos dizem que o Papa é infalível, então ele não tem pecado? Como que pode isso, né? Então, porque eles não conseguem entender essa diferença, né? Da infalibilidade e o sentido da infalibilidade para nós e referente à impecabilidade. O protestante, a gente tem a séria dificuldade de entender porque ele não estuda a fé católica para poder entender. Mas com muita facilidade a gente consegue entender isso. Então, o tema de hoje: desobedecer ao magistério é pecado grave. Porque quando você rejeita o magistério, você rejeita a Cristo. Você rejeita a igreja. Você rejeita a sua salvação. Por isso que é grave quando alguém se desliga da igreja e passa a falar coisas contra a igreja de forma injusta, funda as suas próprias regras, entende a Bíblia do jeito que quer e daí dá uma grande confusão. Então espero nessa partilha, nesse vídeo, ter ensinado alguma coisa para vocês e transmitido esses conteúdos aqui que eu acabei de ler. Como é importante. Compartilhe esse vídeo. Você que está aí nos assistindo, se você puder fazer um Pix de R$1 ou R$2, se cada um fizer, a gente vai conseguir ajudar muita gente. E você também ajuda a manutenção dos nossos equipamentos, né? Essa doação ela vai para as cestas básicas que a gente distribui, para remédios, para os pobres. A gente tem esse trabalho e nós precisamos da ajuda de vocês para continuar os nossos trabalhos. Então, se possível, faça um Pix de R$1, R$2 ou quanto você puder. Também peço a você que
não me segue ainda no Instagram, siga lá, Daniel Silveira Fonteles. Gente, eu tô com um número nesse lanterninha aqui, o número que eu vou passar para vocês agora, não é o WhatsApp. É para você que está precisando de conselhos. Daniel, estou precisando de conselho, não tenho com quem desabafar, queria falar contigo. O número é 99978 5497. Esse número é apenas para aconselhamento, não é para ligar para mim para debater, para não sei o que, não. Aconselhamento. Estou passando por uma dificuldade, Daniel e tal, não tenho com quem conversar, quero conversar contigo. Liga. Operadora TIM, tá? Não é para debate, para você ligar para aconselhamento, tá certo? E aqui, esse número é TIM, pode ligar a hora que você quiser. Se eu não te atender é porque eu não posso no momento. Independente de ser de madrugada ou não, não sei. Liga, né? Tá precisando falar comigo, liga. Isso aqui é só ligação, não é o WhatsApp. Só ligação, tá bom? Vou repetir, 99978-5497. Deus abençoe e se liga no recado que eu tenho para dar no final desse vídeo. Salve Maria Santíssima e compartilha. Olá, meus queridos seguidores aí, né, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né? Que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1, olha só. Olha só o conteúdo, você pode pausar a tela aí, né? Pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Ó, pronto, agora focou. Certo? Você pode parar e dar uma olhadinha, tá bom? Ó, esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2. Vou pegar aqui o 2, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o conteúdo do volume 2. Olha só. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente tá com um combo, gente, de R$30. Esses dois e-books. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular, se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi, que é 50 perguntas que me fizeram, eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética, defendendo a fé. E tem outro curso que a gente iniciou já está na segunda fase. Então você vai levar os 3 e-books e mais esses 2 cursos em vídeo, para você que quer estudar a fé católica, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular, certo? E fala para mim, Daniel, eu quero comprar o combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$30 tudo, os 3 e-books e os 2 cursos, tá bom? Obrigado a todos, compartilha, eu peço a vocês. Uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar, tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais, entendeu? E aí você ajuda a minha missão, tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece. É até uma caridade, porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E muita gente está sendo enganada aí pelas seitas, porque não faz esse estudo, tá bom? Estudos como esses, né? Porque tem muitos aí, graças a Deus. Então entre em contato, R$30 apenas, você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado, um abraço, até já.